Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvium e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um livro que eu li que foi sensacional, que é a continuação de uma série que eu tava doida pra poder ler, que acabou me surpreendendo, que me prendeu do início até o fim, e eu estou me referindo ao livro Blood Market, ou Marcada com Sangue, como foi lançado aqui em português pela Intrínseca, da Tracy John, que é o segundo livro da série Lendários. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui com vocês, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, porque isso me ajuda demais a ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvium. E também aproveitem para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Ruvium, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E como eu já falei no início do vídeo, Blood Market, ou Marcada com Sangue, é o segundo livro da série Lendários. Então, para poder falar um pouco mais da trama desse livro, eu vou ter que citar alguns acontecimentos que aconteceram no primeiro livro, e nisso podem ter alguns spoilers do primeiro livro, do que aconteceu no primeiro livro. Porém, não vou dar nenhum tipo de spoiler muito grandioso, alguma coisa que possa atrapalhar a sensação de quem não leu esse livro. Então, se você nunca leu essa série, assiste aqui o videozinho que fala um pouco mais sobre o primeiro livro, Lendários, para você não correr o risco de ver nenhum spoiler. Blood Market, ou Marcada com Sangue, vai começar logo após os acontecimentos do primeiro livro, Lendários. Então ainda tá muito recente os primeiros acontecimentos do final do primeiro livro. E a nossa protagonista, a Brianna Matthews, ou simplesmente Bri, como ela prefere ser chamada, ela tá tentando absorver todas as mudanças que aconteceram na vida dela, ainda mais no final do primeiro livro. Porque no primeiro livro a Bri acabou indo pra universidade, onde a mãe dela tinha estudado, que era uma universidade que ao mesmo tempo que era universidade, também tinha uma escola preparatória. Então ela foi para essa escola preparatória, que é um local que a mãe dela tinha estudado, que ela achava que assim poderia conhecer um pouco mais da mãe dela, tentar se conectar um pouco mais com a mãe dela, que a mãe dela morreu, ela passou por um processo de luto. E nessa questão da Bri tentar conhecer um pouco mais sobre a mãe dela, o passado dela, a Bri acabou se envolvendo com o pessoal da Ordem dos Lendários, que é uma sociedade secreta que envolve os descendentes do Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então a gente vai descobrir todo um sistema de magia baseado nas lendas do rei Arthur, dos seus cavaleiros, dos descendentes. E no final do primeiro livro, em Lendários, a Bri descobre que ela não é simplesmente uma pessoa, uma garota ordinária e comum, e que sim, que ela é uma herdeira muito poderosa, porque ela é herdeira do rei Arthur. E para poder completar essa saga de eventos que aconteceu no final do primeiro livro, além da Bri ter esse choque de descobrir que ela era a verdadeira herdeira do rei Arthur, porque até então achavam que era o Nicholas, que era um amigo dela, de uma família muito importante da ordem, o Nick Davis. Então tinha toda a expectativa do pessoal achar que ele que era o verdadeiro herdeiro de Arthur, mas na verdade é a Bri. E além dessa revelação bombástica que ninguém estava esperando, que pegou a todos de surpresa, o Nick acabou sendo sequestrado pelo seu próprio pai e por algumas forças malignas que atuam contra a Ordem, não gostam muito da Ordem, que tem seus planos contra a Ordem. Então, bem no início desse livro daqui, Blood Market, ou Marcada com Sangue, a gente vai ver a Bri tentando lidar com tudo isso, porque de uma hora pra outra a vida dela virou de cabeça pra baixo, mudou completamente. Então ela tá tentando se situar, tentar entender tudo isso que tá acontecendo. Obviamente, pelo Nick estar desaparecido, essa é uma grande questão que acaba preocupando a Bri, porque ela era uma pessoa muito importante pra ela. Tem aquela questão da amizade, mas também tem um laço romântico envolvente entre os dois. Então a Bri tem muito essa necessidade de querer fazer alguma coisa pra poder ajudar o Nick, pra poder resgatar o Nick, mas ao mesmo tempo o pessoal da Ordem lá, dos Lendários, também tem essa necessidade. Bri, você não pode se arriscar, você acabou de descobrir que você é a herdeira do Arthur, você não pode morrer, porque dependendo isso pode atrapalhar todo o ciclo dos Lendários, toda essa magia que existe. Então você tem que tomar cuidado com essa segurança, com essas forças malignas que atuam contra a Ordem. E também tem a questão dela não saber usar os poderes dela, de ser muito principiante, de muitas pessoas ainda não saberem a respeito dessa sua verdadeira identidade, que foi um assunto mantido em segredo. Então, nesse início do livro, por mais que a vontade da Bri seja, tipo assim, poder voltar com sua vida normal e ir atrás do Nick, porque ela fica muito preocupada com ele, com o que tá acontecendo com ele, nesse primeiro momento do livro, a maior preocupação da Bri acaba sendo tendo que lidar com alguns membros do alto escalão da Ordem, os regentes, porque eles não querem que a Bri assuma um pouco a sua verdadeira identidade de herdeira do rei Arthur. E no fim ela vai acabar entrando em conflito com alguma dessas pessoas. Por mais que esses membros do alto escalão da Ordem falem que apenas estão pensando na proteção da Bri ou do ciclo dos lendários, dessa questão dos descendentes, para poder manter o ciclo, a magia,
no fim eles acabam não querem que a Bri de fato seja a herdeira do rei Arthur. Tem uma negação muito grande em relação a isso, então a gente vai ver a Bri passando por algumas dificuldades envolvendo o pessoal da ordem, manipulações, mentiras, e não é nada pensando no bem-estar dela ou na segurança dela, e sim pensando no que é melhor para a ordem, no que vai manter a ordem em paz. E eles têm uma negação muito grande em relação a Bri ser a verdadeira herdeira do rei Arthur, que até a Bri fala: vocês não querem aceitar a verdade porque vocês não querem aceitar que eu existo por conta de uma violência sexual que aconteceu com uma antepassada minha há anos atrás. Então é por isso que vocês tentam negar a todo custo a minha herança, porque aceitar a minha herança, aceitar que eu sou herdeira do rei Arthur, é aceitar que foi por meio de uma violência. Então também tem essa questão racial envolvida, dos preconceitos. Então a ordem, ainda mais os membros da alta elite do escalão da ordem, os regentes, acabam se tornando o principal problema da Bri, além dela ter que lidar com a questão do Nick, que está desaparecido, e com as forças malignas que também tentam atuar contra a ordem e colocar em risco todo esse ciclo dos descendentes dessa magia que existe. E por conta de toda essa questão que está acontecendo com a ordem, deles estarem tentando manipular a Bri, tentando controlar ela, esconder a verdade de tudo, de realmente acabar criando várias mentiras para ela, de realmente acabarem colocando um pouco da segurança dela em risco, porque, como eu falei, eles não estão interessados de fato no bem-estar da Bri ou como ela se sente, eles só querem proteger a ordem, os benefícios deles, só pensam no que vai ser melhor para a ordem, no viés deles, pro momento lá. Então a Bri vai se ver obrigada a acabar fugindo, e com isso ela vai contar com a ajuda de alguns amigos, que a gente tem primeiro o Selwyn Koenig, o Cel, que ele é um Merlin, que ele acabava protegendo o Nick, mas no final do primeiro livro, quando ele descobriu que a Bri era a verdadeira herdeira do rei Arthur, ele também fez uma promessa de acabar protegendo a Bri, dela ser o rei dele. E o Cel também está lidando com algumas questões por conta do poder dele, porque os Merlins são parte do demônio. Então muitas pessoas da ordem também tentam acabar afastando essa amizade entre a Bri e o Cel, falando que o Cel, em algum momento, ele pode acabar se transformando em um verdadeiro demônio e atacar a Bri. Então os dois também vão ter que lutar para poder manter essa amizade. E além disso, nós temos o William, que ele é o herdeiro do Gawain, e a Alice, que é uma grande amiga da Bri desde antigamente, da cidadezinha natal, que as duas cresceram juntas e foram juntas para a universidade. Então esse grupo de 4 pessoas vão ser obrigadas a sair fugindo, ao mesmo tempo que a Bri precisa tentar entender um pouco mais sobre ela, seus poderes, suas raízes, mais sobre o seu passado. Por conta do final do primeiro livro, Lendários, eu achei que esse livro seria totalmente focado na Bri tentar descobrir um pouco mais sobre seus poderes, tentar controlar um pouco isso. Mas eu achei que a trama queria ser focada totalmente em achar o Nick, vamos salvar o Nick. Porém, a autora Tracy John acabou escolhendo um caminho mais diferente, um pouco fora do convencional, pelo menos pra mim, porque muitos acontecimentos aqui eu não estava prevendo. Tanto é que aqui a Bri acaba deixando a universidade, os estudos dela, tudo pra trás, acaba embarcando numa rota de fuga, passando por outros lugares, conhecendo outras pessoas. Então vários personagens que a gente conhecia que viviam lá na sociedade da ordem, na universidade, muitos deles não vão estar mais presentes por conta dessa questão local. E ao mesmo tempo o Nick acaba sendo importante, mas resgatar ele não é o foco principal, acaba ficando um plano secundário, mas ainda assim tem sua importância. E de uma forma foi algo que eu surpreendi, porque eu não achei que a autora poderia ir por esse caminho. Assim como o primeiro livro, Lendário, já falava muito a questão da ancestralidade, de raízes da família da Bri, que a Bri no primeiro livro ela tinha uma psicóloga que ajudava ela a entender um pouco mais sobre suas raízes, ainda mais voltada para a família da mãe dela, da Bri ter uma mediunidade, conhecer um pouco mais do passado de algumas antepassadas dela. Aqui a Bri vai acabar se aprofundando nisso, tentar descobrir um pouco mais sobre o passado, ainda mais da Vera, que é uma antepassada dela que está diretamente ligada aos herdeiros do rei Arthur. Então, além de descobrir um pouco mais sobre o passado, envolvendo as raízes dela pelo lado da Vera, da família da mãe dela, a Bri que ela também vai tentar descobrir um pouco mais, explorar um pouco mais sobre essa questão dela ser herdeira do rei Arthur, da ligação dela com o rei Arthur. Até porque o fato da Bri explorar a ancestralidade dela, as raízes dela, é algo que ajuda ela a entender a si mesma, a sua história, os seus poderes, também os riscos que estão em jogo dela realmente ajudar a se conhecer. E o Cel aqui, ele tem um papel muito fundamental nesse livro de acabar ajudando a Bri ao longo desse processo, porque
Por mais que o mundo dos lendários, a Ordem não seja uma novidade para ela, que ela tenha aprendido muita coisa no primeiro livro, ela acabou de descobrir que ela é herdeira do Rei Arthur, ela é uma herdeira super poderosa, de uma pessoa super poderosa, ela ainda não tem total controle dos poderes dela, tem muita coisa que ela não sabe. Então o Selkie nessa questão vai ser uma figura muito importante para poder tentar ajudar ela, assim como outros personagens novos que vão ser adicionados na trama, que também vão ter essa função de tentar ajudar a Bree a descobrir um pouco mais sobre suas raízes, sua ancestralidade, para ela poder entender melhor a si mesma, seus poderes e suas habilidades. Uma coisa que me surpreendeu bastante positivamente foi o fato do William e da Alice terem ganhado maior protagonismo aqui nessa história, porque eu achei que talvez o William poderia continuar tendo esse papel importante, porque desde o primeiro livro ele acabava sendo esse amigo pra Bree, ele acabava dando suporte pra Bree, mas a questão da Alice eu achei que talvez com o passar da série, dos livros, a personagem poderia acabar sendo deixada um pouco de lado, até porque ela é uma mera humana, ela não tem nenhuma relação com esse mundo da ordem, de magia, ela é uma pessoa de fora. Então eu achei que talvez poderia correr o risco dela acabar ficando um pouco de fora. Até porque no primeiro livro, no início, a Bree teve que mentir um pouco pra melhor amiga sobre a questão da ordem, dos encontros, o que realmente acontecia. Então me surpreendi bastante ver esses dois personagens, mas especialmente a Alice, tendo um papel fundamental e importante aqui nesse livro. Não só nessa questão também de ajudar a Bree, mas também de, em momentos importantes da vida dela, até que aqui a Alice ajuda a Bree a poder comemorar o aniversário dela, 17 anos, que por mais que esteja uma energia caótica, tudo dando errado, mil coisas acontecendo, muitos problemas, a Alice fala assim, não, vamos comemorar, você merece isso. Então traz também alguns pequenos momentos de leveza, essa amizade das duas, essa cumplicidade, em meio a todo o caos que está acontecendo. Então traz esse pontinho bom de felicidade. Então foi um ponto realmente positivo, e eu gostei de ver a Alice sendo mais explorada, ganhando maior protagonismo em comparação ao primeiro livro da série. Eu acho que é impossível falar sobre Marcada com Sangue ou Lendário sem falar sobre nossa espécie de triângulo amoroso, que é Bree, Cel e Nick, porque os três estão ligados pelo amor, pela amizade e também pelos juramentos. Para poder começar, o Cel e o Nick, os dois têm uma relação desde pequenininhos, porque antigamente acreditava-se que o Nick era o verdadeiro herdeiro do Rei Arthur e o Cel, como o Merlin, deveria acabar protegendo o Nick. Então o Cel foi criado com esse objetivo de proteger o Nick, de proteger o herdeiro do Rei Arthur. Então ele sempre teve essa questão muito protetora com o Nick, e além dele, e o Cel também é bissexual, e no meio disso ele acabou desenvolvendo uma pequena crush, uma paixonite pelo Nick, dessa questão dos sentimentos, de acabarem se confundindo. E também no primeiro livro acabou chegando a Bree, que mudou bastante a dinâmica entre os três, que o Cel no início não confiava muito na Bree, achava que ela poderia representar um perigo pro Nick. E nesse segundo livro a gente vê como a relação do Cel e da Bree acaba se aprofundando bastante, como o Cel acaba sendo muito importante para Bree em alguns momentos, de que tem uma conexão também entre os dois, do Cel acabar se arrependendo da forma que ele tratou a Bree no passado, dele ser bem arisco, ríspido com ela. E também tem a questão da Bree, que a Bree, por mais que o Nick esteja separado, perdido, sequestrado em algum lugar, por conta dos poderes dela, da ligação dela com o Rei Arthur, e o Nick, que é o herdeiro do Lancelot, ela consegue encontrar com ele por meio dos sonhos, através da mediunidade, consegue ter conversas com ele, então consegue manter aí esse laço entre os dois. E também tem essa preocupação de, eu quero trazer o Nick de volta, eu quero o Nick em segurança. E por mais que tenha um pouco dessa energia de triângulo amoroso, de perceber que os três de certa forma estão conectados pelos juramentos, pelo amor e pela amizade, eu sinto que isso não é uma coisa que acaba atrapalhando a história, ou que acaba focando demais na história, de acabar colocando os problemas em segundo plano e focar no romance, que eu sinto que isso acaba ficando muito entre as entrelinhas. Então não é uma coisa que me atrapalhou, porque dependendo da forma que um triângulo amoroso é conduzido, pode acabar atrapalhando um pouco a história ou beneficiando. Nesse caso aqui, eu senti que só agrega, porque você fica surtando com vários momentos entre o Nick e a Bree, e entre o Cel e a Bree, porque, ai gente, são muitos momentos que você surta. Bloodmark, de Uma Marcada com Sangue, foi uma surpresa realmente muito positiva, que eu tava doida pra poder ler esse livro, então fiquei muito feliz de poder ler, de poder me aprofundar um pouco mais nessa história. Eu achei que a Tracy John foi por um caminho que eu não estava prevendo, mas eu gostei bastante, até mesmo porque ela coloca a Ordem como querendo atrapalhar um pouco da Bree, que a gente vê. A gente já sabia desde o primeiro livro que a Ordem não era uma coisa assim tão bacana, que tinha umas pessoas um pouco complicadas, e aqui a gente vê um pouco dessa questão da Ordem realmente só tá pensando nos interesses dele.
foda-se a Bree, o que é importante é eles manter as aparências da ordem. Então eu achei bem interessante as críticas que a autora coloca aqui nesse livro. Então foi realmente... A Precious Jones seguiu por um caminho que eu não estava imaginando. Como eu falei, eu achei que seria um livro, vamos sair em busca do Nick, vamos procurar o Nick. A autora acabou tomando escolhas que eu não estava prevendo. E no fim foi um livro que me prendeu do início até o fim. E gente, esse final... Eu já não estava imaginando essa história. E esse final acabou comigo. Eu fiquei assim, gente, eu tô em caos. Eu preciso desse livro, então... É uma série que eu senti que a autora conseguiu dar uma continuidade muito boa, trouxe elementos diferentes para a trama, muito interessantes, colocou críticas sociais, explorou mais personagens como a Alice, que teve um papel muito mais importante e muito maior se comparado ao primeiro livro. Então eu gostei bastante das escolhas que a autora fez aqui em relação a essa história e eu mal posso esperar para poder ler a continuação, o terceiro livro dessa série. E assim chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais desse livro daqui, porque, gente, foi uma alegria e um prazer muito grande poder estar lendo Marcada com Sangue. Foi um livro fenomenal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e amigas, que isso me ajuda demais. Mais gente conhece meu trabalho e mais gente tem a oportunidade de conhecer esse livro incrível. Gente, vamos exaltar Blood Market, vamos exaltar Marcada com Sangue, porque é um livro realmente fenomenal, que merece todo o hype e exaltação, essa série Lendários. Então vamos exaltar, vamos falar mais desse livro, vamos colocar em hype, porque realmente merece uma história com qualidade excelente. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês têm vontade de ler, de conhecer um pouco mais dessa série. Me contem aqui que eu quero saber, e muito obrigada e até a próxima!